como o Daniel acabou de explicar, eu sou Clara Rodrigues, eu sou doutoranda aqui no programa. Eu estou no segundo ano, terminando o segundo ano do doutorado, e eu vou apresentar essa comunicação para vocês. Na verdade, gostaria de fazer alguns avisos, algumas observações prévias. Eu queria agradecer a presença do professor Cauéric, da professora Rosana e da professora Eneida, minha orientadora, professor Cauéric, diretor do departamento, coordenadora Eneida, e dizer que esse trabalho faz parte da minha tese, que teve uma virada recente, e ele é, inclusive, uma nova elaboração feita a partir da disciplina que a gente teve recentemente com o professor Cauéric, que nos pediu para que nós saíssemos um pouquinho do nosso objeto e tentássemos observar a tese de uma outra maneira, que talvez isso nos traria outros caminhos, que a gente pudesse perceber outras coisas relacionadas ao nosso objeto, e foi o que eu tentei fazer. Na verdade, eu estou ainda tentando fazer, porque esse trabalho ainda é apenas um começo, é uma elaboração de um outro texto que virá por aí. Então, eu tenho algumas fotos para mostrar, mas eu gostaria de deixar isso para o final, porque me parece que o impacto das fotos mostradas depois do que eu tenho para dizer para vocês pode ser mais forte, vamos dizer assim. Então, marcas da exploração portuguesa nas imagens publicadas em Angola, Terra Prometida, a vida que os portugueses deixaram, de Ana Sofia Fonseca. É um livro que, mas ele não estava no corpus da minha tese, é um livro que eu tinha em casa e que, a partir desse trabalho, como eu estava falando, eu consegui perceber algumas outras coisas nele, que eu não sei se vão ser incorporadas ainda mais à frente. Então, vamos lá. Normalmente eu não leio nas apresentações, mas a pedido da organização eu fiz esse texto. A grave crise econômica que a Europa vem enfrentando nos últimos 4 anos tem trazido algumas questões emergentes para o presente contemporâneo de alguns países, especialmente de Portugal. Só lembrando, eu sou do extinto programa de estudos de literatura portuguesa, então a minha origem, vamos dizer assim, nos meus estudos acadêmicos vem daí. Portugal é um objeto para mim. Até onde se pode perceber, uma onda revisionista tomou conta da produção cultural do país, fazendo emergir do passado colonial recente uma série de lembranças, algumas agradáveis e outras nem tanto, propostas por artistas que se dedicam à literatura, ao cinema, ao teatro e à música, entre outras manifestações. As notícias oficiais sobre cortes de verbas nos setores educacionais, de saúde ou previdência social têm sido tão frequentes quanto os da extinção ou subutilização de salas de cinema, bibliotecas e serviços públicos correlatos. O país agora precisa pagar a conta dos vultosos financiamentos oferecidos pela União Europeia na última década. É uma conta real, financeira, que precisa ser paga. Só que, como esse, outros saldos, esses simbólicos, estão pendentes e precisam ser quitados. E a classe artística do país está tomando essa árdua tarefa para si. Trata-se de um ajuste de contas. A dominação portuguesa em Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Timor-Leste, ainda figura como um débito de um extrato bancário. Uma dívida que ficou mascarada no balancete durante 40 anos e que agora não só precisa, como vem sendo renegociado. Esse enfrentamento de questões deixadas pelo passado colonial recente do século XX pode ser comparado ao salto negativo que precisa ser equalizado. E o que a classe artística portuguesa tem feito é justamente a reelaboração quase psicanalítica dessas dívidas, que são traumas latentes, adormecidos e agora aflorados pela nova crise econômica portuguesa. Estamos falando da reensinação, especialmente de reescritura, de narrativas de cotidianos absolutamente prósperos e felizes, desfrutados entre as décadas de 1930 e 1970 por famílias portuguesas que viviam nas ex-colônias controladas pelo país. Cotidianos esses que acabaram, ruíram, sumiram com o advento da Revolução dos Cravos e o fim da ditadura salazarista a partir de 25 de abril de 1974. De forma sucinta, o que ocorreu foi o seguinte: nos anos de 1884 e 1885,
as potências da Europa se reuniram para acertar os termos do Tratado de Berlim, que era o redesenho do mapa da África de acordo com os seus interesses políticos e poderios econômicos. Portugal, país pioneiro nas navegações do século XV, mas de histórica desarticulação política, perdeu importantes territórios nesse episódio e se viu na iminência de efetivamente colonizar aqueles que lhes restaram. Assim, o governo português, desde 1926, em caráter militar ditatorial, iniciou uma política de ocupação geográfica, na qual incentivou os seus cidadãos nacionais a migrarem para os seus colônias. Famílias inteiras se estabeleceram nas capitais e nas regiões interioranas desses territórios e prosperaram pelo comércio, pela extração de minerais ou pela plantação de produtos agrícolas, especialmente café, cana-de-açúcar e algodão. Prosperidade é a mesma palavra. Cidades como Luanda, até hoje capital de Angola, ou a antiga Lourenço Marques, hoje Maputo, capital de Moçambique, tornaram-se réplicas de metrópoles europeias, especialmente da portuguesa Lisboa. O minúsculo extrato social branco europeu que vivia nesses lugares, ínfimo, mas poderoso se comparado à massa de cidadãos nativos, com pouquíssimos ou absolutamente nenhum direito constitucional garantido, nadava e jogava tênis em elegantes clubes, comia fartas refeições, bronzeava-se em maravilhosas praias e cuidava de seus jardins, enquanto os patriarcas dirigiam seus escritórios, minas e plantações para produzirem os insumos econômicos que garantiriam a sobrevivência do colonialismo português. Um dos paradoxos com o qual Portugal está tendo que lidar na atualidade é que a pujança econômica veio a partir da exploração de mão de obra negra local, à custa de violência física e psicológica em regime de trabalho semi-escravo. Outro é que esses cidadãos portugueses brancos, uma vez expulsos de volta a Lisboa entre 74 e 75 ao fim do regime militar e dos processos de independência na África, passaram a ser tratados como cidadãos de segunda classe. No contexto internacional, hoje, Portugal é, em sua totalidade, visto pelas potências econômicas como um país de segunda classe, bem como são Irlanda, Grécia e Espanha. Não por acaso, são conhecidos como PIGS, P-I-G-S, porcos, via suas iniciais em inglês. Só que esses últimos 40 anos trouxeram não somente o fim da ditadura salazarista e o aprendizado da vida em caráter democrático, mas a maturidade de uma segunda geração de portugueses não tão conectada com o passado colonial e, justamente por isso, menos carregada de culpa histórica. Integrantes de uma geração que hoje está com 47, 48, 49 anos e que na época da Revolução dos Cravos tinha 9, 10 ou 11 anos, são os atuais autores de livros, peças de teatro e filmes, que vêm revendo essas experiências do passado histórico recente. Essa perlaboração de traumas da perda de patrimônio e da morte violenta de amigos e parentes traz também pistas, indícios de questões que, para quem está de fora, como eu, uma pesquisadora brasileira, devem ser apontados. Pelo menos um deles é a relação dúbia e paradoxal que os portugueses mantiveram e, em certo sentido, ainda mantêm com as populações negras nativas, na medida em que não a percebem e a prolongam. Trago para esse trabalho a análise das imagens contidas no livro Angola, Terra Prometida, a vida que os portugueses deixaram, escrito pela jornalista portuguesa Ana Sofia Fonseca e editado primeiramente em Portugal no ano de 2009, pela editora A Esfera dos Livros. Ana Sofia é uma exceção, uma vez que nasceu em 1978, ao contrário de outros autores como Lúcia Maria Cardoso, de 64, autora do premiado O Retorno, e de Isabela Figueiredo, de Caderno de Memórias Coloniais, nascida em 63. Ocorre que Angola, Terra Prometida, é uma grande reportagem de 326 páginas, lançada na esteira do sucesso de outros títulos, que hoje podem ser vistos como filão editorial em Portugal. Ocupam prateleiras inteiras nas livrarias e são rapidamente publicados e republicados. Alguns, como os retornados O Amor Nunca Se Esquece, de Júlio Magalhães, nascido em 63, já estão na 17ª leva de livros, o que corresponde a 59 mil exemplares vendidos. A capa do livro de Ana Sofia Fonseca tem duas imagens, uma acima e outra abaixo do título. A de cima parece ser a mais contundente de todas. Um garoto negro de cerca de 10 anos de idade segura um guarda-sol acima das cabeças de um casal de colonizadores portugueses que posa para foto com outros 3.
o que parece uma imagem do século XIX, e é para nós também um retrato da função social que indivíduos negros exercem no nosso discriminatório país, não parece ser um problema para a autora do livro ou os seus leitores. Particularmente, e apesar dos nossos pesares, não imagino uma publicação sendo lançada no Brasil com esta capa. Não sem uma grande celeuma em jornais e mesas redondas, nas TVs e redes sociais. Porém, em Portugal, esse não é um dado que pareça estar em questão, não apenas pelos 59 mil livros vendidos num país com 10 milhões de habitantes, que é o mesmo que a cidade do Rio de Janeiro sozinha, mas pelo e-mail de contato da autora, que começa com os melhores anos, @ etc. Pelo menos para mim, a pergunta imediata é: os melhores anos de quem? Se são informações que me sugerem disparidade social e segregação, não parece ser para os portugueses. O livro reproduz ainda, entre outros exemplos, uma publicidade de 1972 que recomenda que, se o cidadão quiser viajar com comodidade, deverá consultar nas páginas amarelas a rubrica Viagens Agências. Poderia ser assim mesmo, se a imagem do anúncio não trouxesse um franzino homem negro manobrando uma canoa na beira de uma praia com uma vara de bambu na mão. Da canoa salta um bem apessoado homem branco vestido um terno com 2 malas nas mãos. Essa seria a medida do desconforto, e fica por isso. Inevitável desconforto, portanto, fica sendo desta pesquisadora, que já trabalha com o tema há 4 anos e deveria ter aprendido a suplantar a sua recorrente perplexidade, uma vez que o livro não faz menção a essa perniciosa e improdutiva relação social que talvez pudesse ter ficado no passado sem ser celebrada, ou ter sido reelaborada no presente, como tem ocorrido com a crise econômica e com a própria situação dos portugueses de ontem e de hoje. Esse é o texto. Agora, eu queria mostrar para vocês as fotos, muito rapidamente. Depois que eu escrevi esse texto, eu fiquei pensando que, na verdade, eu estava tentando consertar Portugal, mas eu acho que isso faz parte. Essa é a capa do livro, está vendo? Aquele é o garoto que eu estava falando para vocês, que fica segurando um guarda-sol, protegendo os colonizadores. E depois eu fiquei pensando se eu não estava querendo mudar Portugal, que é um problema. Enfim, essa é a publicidade das páginas amarelas. Tem ali um rapazinho manobrando a canoa, no que muitos considerariam uma situação primitiva, né? Tem toda essa questão do que é primitivo, o que é civilizatório. Aqui é muito interessante, porque, como diz a legenda da foto, Rosário Seixas, é tudo a partir de dados coletados de pessoas que moraram lá. Rosário Seixas, no dia do casamento, junto do motorista da família, Luiz Lopes. Até no final da vida, o homem recordou esse instante como o mais importante de todos. Está ali ele abrindo a porta para ela. Ali em cima são imagens de lavadoras de roupa, enfim, fazendo o seu trabalho. E embaixo uma família branca portuguesa. Na verdade, isso é algodão, a colheita de algodão, parece neve, mas eles estão sentados em cima, felizes, brincando. Aqui uma típica portuguesa. Em Angola era habitual ter animais selvagens como animais domésticos. Foram muitos os portugueses que viram crescer a seu lado leopardos e macacos. Rosário Seixas com o leopardo de um amigo do pai. E aqui a Miss Angola. Filha de Moçambique, Riquita foi eleita Miss Angola e logo em seguida Miss Portugal, em 1971, uma menina branca, bonita, portuguesa. O seu regresso a Luanda foi motivo de festa. O povo saiu à rua para ver chegar a sua Miss. Na época, os concursos eram acontecimentos importantes, repletos de emoção e orgulho, né? Então, quiçá, termos uma Miss Universo angolana, como nós temos hoje, uma mulher linda, negra, maravilhosa, uma coisa completamente diferente da Angola da época. E é isso tudo que vem sendo trazido de volta, rememorado, reescrito, no que realmente é um filão hoje. Quando você entra, deve ter ido para lá 5 vezes, a última vez foi em dezembro do ano passado. São setores inteiros nas livrarias com esse tipo de publicação, trazendo de volta esse passado colonial feliz. Porque realmente as pessoas eram felizes dentro daquela situação.
viviam uma vida, vai para a escola, volta para a escola, e trabalha, volta para casa. Enfim, era uma vida metropolitana na colônia. Só que isso está voltando sem nenhum tipo de elaboração dessa questão étnico-racial, vamos dizer assim, sem nenhum tipo de discussão a respeito disso. Simplesmente é um campo desse retorno que não está sendo discutido. Ele vai continuar como ele era. É isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada.